Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Jesus, nós somos tão gratos a Ti, porque o Senhor tem sido tão gracioso para conosco. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor, como nosso sumo sacerdote, e aquele que intercede por nós, venha nesse momento, Senhor, nos tomar nas Tuas mãos, para que realmente a Tua vontade para com esse tempo seja realizada e que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja formado e que o Senhor seja engrandecido na vida de cada um de nós e da Tua igreja. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Irmão, sempre que eu tenho oportunidade de estar partilhando com vocês, eu tenho um costume que é voltar àquilo que o Senhor tem falado a nós nessas últimas semanas, né? E a considerar aquilo que é a palavra do Senhor para a sua igreja que se reúne aqui nesse local. E voltando então a 2 semanas anteriores, o irmão Borges, que falou aqui agora há pouco, né? Ele trouxe conosco uma meditação que ele chamou de 4 conselhos para o crescimento da nossa vida espiritual, e na verdade foi um convite para que todos nós pudéssemos nos empenhar e nos aplicar, né, no que diz respeito ao nosso crescimento. Porque ele diz que todos nós nascemos crianças, isso é verdade fisicamente, mas é verdade espiritualmente também. E como crianças todos devemos crescer. E ele deu então para nós 4 conselhos, que eu não vou entrar aqui, né, no detalhe. Mas ele pegou um texto de 2 Pedro 3,18, que fala de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, né? Crescermos na graça, porque tudo é pela graça do Senhor, desde a nossa salvação até a nossa santificação, tudo é pela graça. E também de crescermos no conhecimento, e ele falou que conhecimento está muito ligado com intimidade, né? Não somente isso, mas também, até porque quando o Senhor, às vezes, na Bíblia, se refere a um relacionamento entre marido e mulher, às vezes ele usa a palavra conhecimento, né? Ainda não havia conhecido ou não conhecido, se referindo a um relacionamento de intimidade, né? Então, conhecimento está ligado com um relacionamento íntimo, né? E, logicamente, crescer espiritualmente está muito ligado com intimidade com Deus, nosso Pai, né? E o alvo principal do nosso crescimento é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, né? Então, o nosso crescimento tem um alvo, ele não tem um alvo em si mesmo, mas é que para nós, então, individualmente e coletivamente, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Na semana passada, nós tivemos, então, o irmão Luiz Fontes falando conosco, né? E o tema das ministrações dele foi plenitude da vida cristã. Eu entendo, irmãos, que plenitude da vida cristã é muito semelhante com crescimento espiritual. Afinal, alguém que é crescido e maduro, ele está pleno. Então, plenitude da vida cristã é quase que a mesma coisa que crescimento. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou, pelo menos no meu entendimento, percebendo aqui uma sequência de ministrações do Senhor a nós, visando o quê? Amadurecimento, crescimento, desfrute da plenitude de Cristo por cada um de nós, né? E então,
Só recordando pequenas coisas que o nosso irmão trouxe para nós, né, com relação a isso. Ele falou então que o nosso Senhor Jesus, ele como um grande precursor, ele abriu um novo e vivo caminho através do véu, então ele nos leva e nos levou ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos também é uma alusão à presença de Deus, porque é no Santo dos Santos que Deus habitava lá no Velho Testamento, né? Irmos ao Santo dos Santos quer dizer irmos à presença de Deus. Irmos à presença de Deus significa comunhão com Deus e, novamente, outra vez, intimidade com Deus. Jesus Cristo abre um novo e vivo caminho e agora ele nos convida a entrarmos neste Santo dos Santos, né? E ele disse então também que o Santo dos Santos, físico, lá do Velho Testamento, hoje ele está dentro de nós. Deus habita dentro de nós por meio do seu Espírito Santo e todos nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia e com intrepidez. Para quê? Para termos comunhão com Deus, para termos intimidade com Deus, para o conhecermos. E mais do que isso, para que nós sejamos tomados por aquilo que Deus é. Para que nós então possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, fez por cada um de nós. E dessa forma, nós então, como um corpo, possamos cumprir a vontade de Deus, que é o seu supremo propósito para toda a humanidade, de forma que Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Então, irmãos, é isso que a gente tem ouvido muito superficialmente nessas últimas 2 semanas, né? E fazendo essa introdução, né, eu queria então dizer que hoje eu pretendo colocar mais um tijolinho nesse mesmo tema, né? Usando agora um texto que eu tenho como muito precioso para mim. Já falei com vocês diversas vezes, pelo menos citando. Comentei até com a Luísa que eu ia falar sobre 2 Pedro capítulo 1, ela falou para mim de novo. Então nós vamos falar de novo, né, desse texto de 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler então a partir do verso 3 até o verso 11. E eu vou ler aqui na minha versão. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versos a partir do 3 até o 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos,
procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sempre falo que texto maravilhoso, né? Cheio de promessas, né? E, de certa forma, irmãos, esse texto, ele tem uma estrutura simples, que eu separaria aqui em três partes, né? Uma primeira parte é tendo em vista que, né, em função disso, né, que ele expõe na primeira parte, né, aí ele diz para nós, a partir do verso 5, então, verso 3 e verso 4, tendo em vista que. Então, dado este fato, dado isso que é real, dado esta realidade, aí ele vem com versos 5 e 6, então, façam isso. Já que tem isso, então façam isso. E depois do verso 8 ao 11, mais ou menos, nós temos o quê? O resultado de termos feito aquilo. Então, temos o fato, temos uma recomendação de Pedro para que façamos alguma coisa, e no final nós temos o resultado disso tudo, né? Que é então nós termos a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma forma ampla, espaçosa, com toda a certeza, né? E é sobre isso então que a gente vai tecer alguns comentários, né? Eu vou me concentrar na parte do meio, porque as duas primeiras, a primeira e a última, elas já foram feitas, elas estão prontas, já foi nos dado, né? E a última parte é a consequência. Então, a parte do meio é que talvez seja uma ênfase, ou então uma recomendação, né? Para que nós então façamos aquilo que é, ou aquilo que cabe também a nós, ok? Não dá para não comentar, irmãos, o verso 3 e o verso 4, né? Dizendo então de que pelo divino poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É algo que foi feito por Deus o Pai. Isso é graça, crescendo na graça e no conhecimento que o irmão Ricardo Borges falou conosco, né? Também fazendo referência àquilo que o irmão Luiz falou conosco, o nosso precursor já abriu um novo e vivo caminho. Nós não temos que abrir, já está aberto. Então, tendo em vista que Deus, através do seu poder, Ele já nos deu, Ele já nos doou, Ele fez isso, digamos assim, unilateralmente, Ele fez isso por cada um de nós. Nos têm sido doadas todas, não falta nenhuma, irmãos, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, né, dele mesmo, e também nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As suas preciosas e grandes promessas que Deus tem feito desde o Antigo Testamento para o seu povo e também para cada um de nós, os que cremos, né? Isso também já nos foi dado. É nossa possessão, é nossa herança. Então é nosso, irmãos, né? E essas preciosas e grandes promessas, elas fazem o quê? Elas fazem com que nós nos tornemos participantes da natureza divina. E isso não é pouca coisa. Nós que éramos pecadores, nós que éramos separados de Deus,
Ele nos chama e nos dá todas as coisas, para que nós então, através de crermos no Senhor e de o recebermos, Ele nos faz co-participantes da sua própria natureza. Isso não quer dizer que seremos deuses, mas que nós participamos daquilo que Deus é, das características morais de Deus. Ele reparte isso conosco, né? E isso faz com que, então, nós possamos, então, nos livrar da corrupção, das paixões que há no mundo, ou seja, a participação na natureza divina, ela nos liberta do poder do pecado e dá a nós um novo nascimento e dá a nós uma participação numa nova criação, para que nós, então, possamos crescer e cada vez mais nos tornarmos parecidos com o seu primogênito amado Jesus Cristo. Então, irmãos, o que mais poderíamos querer ou o que mais precisamos para que a vontade de Deus seja completa e ela seja atingida na vida de cada um de nós? Precisamos sim, então, de alguma coisa. Já que isso está, então, posto, já que isso é um fato, que nós tomamos posse dele pela fé, então vem a recomendação para que nós façamos algo, né? E eu gosto muito como Pedro coloca aqui, ou pelo menos a tradução que eu tenho aqui nas minhas mãos, né, a partir do verso 5, que ele fala, então, por isso mesmo, ó, dado este fato que todos nós, se não sabíamos, agora sabemos, e que pela fé podemos tomar posse, e devemos tomar posse de todas essas bênçãos e promessas, e de tudo aquilo que Deus já operou e já deu para cada um de nós. Então, por isso mesmo, vós, eu vou colocar aqui nós, reunindo toda a nossa diligência. É ou não é algo para que nós façamos? Deus já fez, agora ele fala, por isso mesmo, vós, nós, reúnam toda a vossa diligência e façam agora então uma série de coisas que Pedro então vai nos dizer, né? A gente vai tratar de cada uma delas. Eu vou pular agora essa parte e ir para a terceira parte, então, a terceira estrutura, né, a partir do verso 8, que ele fala, então, que se essas coisas, se nós fizermos isso, se isso estiver presente na nossa vida e na nossa experiência, e isso for aumentando, isso é o quê? Isso é crescimento, isso é experiência, isso é nós nos dispondo, fazemos, vamos experimentando e Deus vai crescendo em nós. É como nós temos então em Coríntios que fala que nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória, de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que nos relacionamos com o Senhor no Santo dos Santos, à medida que contemplamos a face do Senhor, à medida que a glória de Deus nos afeta, nós vamos crescendo, né? Nós vamos caminhando. Então, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, ela vai ter um efeito, um resultado na nossa vida. Elas farão que nós não sejamos mais inativos. O que é inativo? Inativo é alguém que não faz nada, né? Fica parado, sentado. E essa, irmãos, não é uma atitude que nós devemos ter. Por um lado, sim, aquilo que Deus nos dá, nós recebemos. Mas ao recebermos isso, nós recebemos e trabalhamos isso dentro de nós, né? Então, passividade não é, de forma nenhuma, uma característica de um filho de Deus. Então, essas coisas sendo exercitadas no nosso dia a dia, elas fazem com que nós não sejamos inativos. Nós fazemos, nós realizamos, mas não eu, e sim a graça de Deus, como diria Paulo, né? Não somos nós, por um lado,
Mas por outro lado, somos nós. Aqui nós vemos então a soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminhando juntas, de mãos dadas, e é assim que nós entendemos a vida cristã. Deus ele providencia tudo o que necessitamos, mas tudo o que necessitamos ao recebermos, nós devemos, é como comida, nós devemos comer, essa comida vai ser digerida pelo nosso corpo e ela vai produzir energia para que nós vivamos de maneira digna do chamamento que fomos chamados pelo Senhor. Então, elas farão com que nós não sejamos inativos e nem infrutuosos, ou seja, estéreis. Nós devemos dar frutos. É como o Senhor Jesus falou que nós, como ramos da videira, devemos dar frutos. O Senhor espera que cada um de nós tenhamos frutos que glorifiquem ao Senhor. E que as pessoas que não conhecem a Deus, ao verem estes frutos e esses procedimentos que nós temos, eles possam glorificar a Deus. Então, irmãos, essa consequência começa por aí, né? E ele vai falar então, pulando o 9, vai falar: por isso, irmãos, procurai com diligência. De novo a diligência aqui, cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E só um pequeno, uma observação aqui: tropeçar é diferente de cair, certo? Cair é mais sério, né? Mas aqui, Pedro não usou a palavra cair, ele usou a palavra tropeçar. Se nós vivermos desta forma, irmãos, nós não tropeçaremos, nem sequer tropeçaremos, que dirá cair, né? Então, uma promessa fantástica: não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que bênção é este resultado. Mas se temos a primeira parte, porque Deus já nos deu, e queremos a última parte, que é essa bênção, então, irmãos, façam isso. E é isso que Pedro vai nos encorajar a fazer, né? E eu queria então, a partir do verso, voltando agora para o verso 5, considerar primeiramente essa questão da diligência, né? Reunindo toda a vossa diligência. Eu queria ler algo aqui que é uma frase que eu achei interessante, o irmão falando o seguinte, com relação a essa diligência, né? Ele disse: a graça precede e capacita todo esforço. A graça precede e capacita todo esforço. Mas o esforço é evidência indispensável da graça. Então, de novo, essas duas coisas andam de mãos dadas, né? Sem a graça, você pode fazer o esforço que você quiser, nós não vamos colher nada. Mas a graça, ela precisa do nosso esforço. Para quê? Para que essas coisas se tornem a nossa experiência diante de Deus. Então, a nossa diligência é uma proposta intencional. Intencional é uma palavra que o irmão Thomas costuma falar, né? E eu gosto também, porque é uma atitude pensada, decidida, que nós falamos: eu tenho a intenção de fazer isso, eu me proponho a fazer isso, eu me esforço em fazer isso. Então é essa atitude intencional, né? E é a nossa, essa diligência também é a nossa fidelidade em manter
as disciplinas ou os 4 conselhos que o irmão Borges nos deu. Né? Depois, se vocês não lembram, voltem lá 2 semanas atrás. Ele deu 4 conselhos para nós. Né? Mantermos as nossas disciplinas espirituais. Que disciplinas são essas? Então, só lembrando, né? Ele falou de ler a palavra, ele falou de negar o seu próprio ego, né? Andar no Espírito, já falei, né? Termos boas obras. Né? Então, a diligência também passa por isso, irmãos. Por quê? Porque sem isso, nós não temos intimidade com Deus. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E se não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não caminhamos de acordo com a sua vontade. E aí nós nos tornamos, ou nós permanecemos, crianças na fé. É importante então, irmãos, que nós reunamos toda a nossa diligência, dia a dia, diante do Senhor, contando com a graça de Deus que nos capacita e que nos dá poder para que façamos isso. Por quê? Porque cada uma das coisas que nós vamos ver daqui para frente, elas fazem parte de tudo aquilo que Deus já nos deu. Quando a gente leu lá no começo que Deus nos deu, nos doou todas as coisas, cada uma dessas coisas que nós vamos ver aqui, já nos foram dadas. Elas estão em nós. Então, são essas palavras que Pedro coloca aqui, que são virtude. Virtude, irmãos, não é algo que vem de nós, mas ela nos foi dada por Deus. Conhecimento espiritual, né? Não vou colocar o espiritual aqui para nos diferenciar de um conhecimento natural e científico, vamos dizer assim, né? Domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Todas essas coisas fazem parte da natureza de Deus. E como nós temos comunhão com Deus, como nós temos relacionamento com Ele no Santo dos Santos, essas coisas todas, elas são também a nossa possessão como filhos de Deus. E é isso que Pedro nos chama, então, para que, debaixo dessa atitude de diligência, né, a gente dê atenção agora a cada uma delas, e a gente vai começar, então, pela primeira característica aqui, né, que Pedro fala, então, a partir da metade do verso 5, Pedro, então, fala: associai com a vossa fé a virtude. A fé, todos nós a temos, porque Deus também nos deu a fé, né? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele nos deu. Então, essa fé que nós temos, que um dia fez com que fôssemos gerados de Deus, fez com que nós tivéssemos um novo nascimento. Então, a esta fé associai a virtude. E o que é virtude? Virtude, eu coloquei aqui 2 coisas que são totalmente relacionadas. Bondade moral, ou então uma excelência moral, né? E ela denota o quê? Uma maneira de pensar, de sentir e de agir que é segundo Deus. Pensamos como Deus, sentimos como Deus, agimos como Deus. Não que sejamos deuses, mas porque dele nascemos. Porque ele repartiu conosco a sua natureza divina. Então, virtude é esse curso, essa maneira que somos, né, em pensar como Deus, sentir como Deus e agir como Deus, né? Ela precisa, então, irmão, ser cultivada. Então, como que eu uno a fé e a virtude, né? Nós precisamos cultivar isso no nosso dia a dia.
E é no nosso dia a dia que essas coisas vão crescendo e vão se desenvolvendo na nossa experiência cristã. Não acho que o irmão Luiz falou um pouco disso também, né? Essas coisas não podem ser um mero conhecimento na nossa cabeça, sem que isso seja uma realidade que nós experimentamos pelo menos um pouco disso a cada dia que vivemos. Então não é, ou não deveria ser uma experiência de final de semana. Ela deve ser, então, uma atitude do nosso coração, um exercício e um cultivar, né? Eu costumo falar de mim, né? Às vezes. Em casa tem um vaso de orquídea. Eu já até falei desse vaso de orquídea para vocês, né? Todo dia, quase que, né? Eu acordo de manhã, eu estou ainda meio sonolento, né? E para mim acordar um pouco, eu vou lá ver o vasinho de orquídea, né? Para cuidar dele, para ver se precisa colocar água, né? Precisa adubar, né, Davi? Sem adubo não cresce. Então, eu continuo sendo agrônomo em casa, né? Cuidando das orquídeas da Luísa, né? É da Luísa a orquídea. Isso, irmãos, é nós termos essa atitude, então, para com o Senhor, cultivarmos essas virtudes, né? E diante do Senhor, quando nós nos apresentamos diante do Senhor no Santo dos Santos, a glória de Deus aparece a nós. E na luz, vemos a luz. E cada vez que nós notamos em nós algo que está um pouco diferente daquilo que é a natureza de Deus, né? Nós temos a oportunidade, então, de trabalhar, de cultivar, né? Tem algum bichinho lá, tira, joga fora, né? Cuida e cura as feridas, né? E também nós nos alimentamos do adubo celestial, que é a própria vida do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos e que essas coisas possam, então, cada vez mais se manifestarem em nós, né? E depois nós termos uma colheita, né? Cheia de grãos, né? Cheia de flores. Lá no meu caso, eu estou esperando o dia que as orquídeas irão florir. Eu entendo que lá no começo do ano que vem elas vão florir, né? E eu vou contar para vocês quando isso acontecer. Então, unam a fé, agora a virtude. Atentem para isso, né? Na comunhão com o Senhor. E como fazemos isso também? É nos apresentarmos diante de Deus e lembrar que precisamos cuidar ou precisamos crucificar o nosso ego com as nossas paixões, né? Com tudo aquilo que está ligado ao ego e andarmos no Espírito. Então, fazemos isso de forma prática, assim, né? Levando o nosso ego à cruz e nos enchendo do Espírito Santo. Dessa forma, nós estamos cultivando as virtudes de Deus no nosso dia a dia. E aí, com a virtude, finalzinho do verso 5, associamos o conhecimento, né? Tenho a fé, trago a virtude, com a virtude eu trago o conhecimento. Conhecimento, irmãos, eu coloquei aqui que Deus e a sua palavra é a fonte de todo o conhecimento verdadeiro, de todo o conhecimento espiritual. E isso então está ligado com o quê? Leitura e oração. Eu estou voltando de novo lá no Borges, né? Um dos conselhos também foi, então, leiam a Bíblia e oram. Nada diferente, irmãos, né? Conhecimento nós obtemos através da leitura da palavra de Deus, de nós meditarmos na palavra de Deus, de virmos e ouvirmos a palavra de Deus nas nossas reuniões, de lermos também bons livros, né? Mas tudo isso nós devemos fazer o quê? Ver, ler
trazer para que, através da meditação, através de termos um tempo lá no secreto, que o irmão Luiz Fontes falou, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, também em secreto te recompensará. Precisamos, lembrando-nos de que o Santo dos Santos hoje está aqui, que nós precisamos destes momentos em secreto, que a gente pode chamar então de meditarmos na palavra de Deus, na presença do Senhor, para que mais de Deus passe a ser a nossa experiência. Então, conhecimento através da leitura e da oração, da comunhão e a meditação que nos trazem e que nos fazem íntimos de Deus, né? Estarmos na presença dele, para que então nós possamos ir montando essa corrente, né? Fé, virtude, conhecimento. E um cuidado aqui, irmãos, né, com relação ao conhecimento especificamente. Não façamos do conhecimento um fim em si mesmo. Irmãos, conhecimento é meio, não é fim. Que tomemos o cuidado de não entesourarmos de tal forma o conhecimento a ponto de que a experiência com Deus e a realidade espiritual de tudo isso se torne secundária. De sermos irmãos e pessoas de cabeça grande, mas de coração pequeno, e de atitudes que não manifestam a glória de Deus. Conhecimento é bom, é necessário, mas o conhecimento por si, ele traz vanglória, né? Então vamos temperar um pouquinho essa questão do conhecimento, né? E com o conhecimento, então, Pedro fala, agora associai com o conhecimento o domínio próprio, né? Ter domínio próprio. Domínio próprio, ele tem a ver com os nossos desejos, com as nossas paixões, com os nossos impulsos e com os nossos hábitos. Com cada uma dessas coisas, nós precisamos ter domínio próprio. Não é fazermos porque me deu vontade, não é fazermos porque de repente me deu aqui um impulso e eu fiz isso. Não é fazermos porque eu gosto. E não é fazermos porque eu estou habituado. Tem hábitos muito bons e tem hábitos que são ruins, né? Às vezes nós habitualmente pecamos um certo tipo de pecado que talvez é mais frequente na nossa experiência. Então, domínio próprio tem a ver com isso. E que aquele que tem domínio próprio, ele faz com que essas coisas, né? Os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos impulsos e os nossos hábitos, eles sejam para nós como servos e não como senhores. Não são essas coisas que mandam em nós, mas nós é que as submetemos debaixo do domínio e da liderança do Espírito Santo. Então, eles são servos e não são senhores. É a mesma coisa com o dinheiro, né? Se somos escravos do dinheiro, se nós o servimos, nós fazemos tudo por causa do dinheiro, né? Mas o dinheiro pode ser, nem sei mais de quem que é a frase, né? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor, né? Se é o dinheiro que manda em nós, então nós estamos lascados. Mas se nós temos o domínio próprio, né, então nós podemos usar o dinheiro como bênção na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e nesse mundo em que vivemos. Ok? Então, domínio próprio, né? O domínio próprio também, irmãos, é um fruto do Espírito Santo, né?
Gálatas 5,16, que foi citado pelo Borges também. Estou falando muito do Ricardo hoje, hein? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Então, se temos relacionamento com o Senhor, se andamos no Espírito, né, vem o domínio próprio junto com andarmos no Espírito, com a intimidade com o Senhor, com a leitura da palavra, com todas essas coisas, irmãos, o domínio próprio vem, ele está incluído, né? E esse domínio próprio, né? Estava lendo o irmão, ele fez a seguinte observação que eu achei pertinente, né? Dizendo que o domínio próprio ele pode ser comparado ou ele pode ser usado como uma dobradiça, né, entre o conhecimento que vem antes aqui na lista de Pedro, né, e a perseverança que vem depois. Então, o domínio próprio ele serve para dar uma maleabilidade aqui nessas duas coisas, né? A gente vai explicar um pouquinho, porque eu já falei que para nós tomarmos cuidado com o conhecimento, né? O conhecimento sem restrição, então, se nós tomamos o conhecimento como algo que é fim em si mesmo, nós precisamos então da dobradiça do domínio próprio para que nós sejamos equilibrados na aquisição do conhecimento e principalmente na aplicação desse conhecimento na nossa vida. E ele também serve como dobradiça para a coisa que vem depois, que é a perseverança, né? A perseverança levada ao extremo, uma perseverança muito rígida, ela pode se tornar legalismo, ok? Então a perseverança ela tem muito de positivo, mas também, né, nós devemos tomar o cuidado de não pegarmos essas coisas que nós olhamos e falamos, puxa, isso é muito bom, né? Não sermos extremados a ponto de sermos legalistas. E o legalista normalmente ele tem olhos para si, mas quando ele olha para os outros ele fala, sou melhor. Eu faço isso e aquele outro não faz, né? Então, domínio próprio ele está de mãos dadas aqui como uma dobradiça, né? Com o conhecimento de um lado e com a perseverança do outro lado. Então, o domínio próprio ele tem uma outra aplicação prática na nossa vida e está relacionado também à nossa língua. Será que nós temos problema com a nossa língua? Falamos muito, às vezes, e falamos o que não deve, né? Fala de fofoca, né? Maledicências. Ai, que droga! Então, não estou sendo legalista, é só para a gente, né, ter uma ideia dessas abrangências, né? Então, domínio próprio na nossa língua, né? Se nós dominamos a nossa língua, né, isso é muito bom, isso é desejável, porque a língua ela pode fazer, ela abençoa, mas ela amaldiçoa, e ela pode botar fogo numa floresta inteira, né? Logicamente também está ligada à nossa sexualidade, né? Então, pecado de sexualidade, ele tem uma ligação, né? Ou a vitória sobre esse tipo de pecado, então, passa pelo domínio próprio. É sabermos parar antes de chegarmos na consumação daquilo que nós não queremos. E no mundo atual, né, esse pecado de sexualidade está muito presente hoje via celulares e todas as mídias que estão por aí, né, à vontade, sem restrição, de forma livre, né? E se nós
tivermos problema com isso, se não tivermos o domínio próprio, nós seremos presas fáceis para esse tipo de problema, né? Dinheiro, que a gente já falou agora há pouco, né? E também está ligado, irmãos, com comida e bebida. Como precisamos de domínio próprio quanto ao comer e quanto ao beber. E como também, talvez, quanto ao vestir, né? Só falando um pouquinho a respeito de comer e beber, às vezes nós, na nossa própria experiência, colhemos frutos na nossa vida, e vamos falar de saúde um pouco, nós colhemos frutos de problemas de saúde, porque comemos mal, porque não sabemos comer de forma adequada. Nós somos desleixados com o nosso corpo, e o nosso corpo é parte de nós, irmãos. Se o nosso corpo não estiver bem, nós não podemos e nós não temos condições de servir ao Senhor, e não temos condições de que a nossa alma e o nosso espírito possam se expressar de forma adequada num corpo doente. Então, disciplina, domínio próprio no que comemos principalmente, é também algo que é fruto do Espírito, deve ser na nossa vida. Aprendermos a cuidar do nosso corpo, porque às vezes nós somos de extremos, né? Não, eu não ligo para isso aqui, Deus cuida, né? Isso pode ser, né? A não ser que Deus fale expressamente com você, fala, olha, você não precisa se preocupar, né, com esta doença, porque dela eu cuido, né? Geralmente, irmãos, a nossa vida física ou a nossa saúde, ela depende muito do cuidado que temos também e devemos ter com o nosso corpo, né? Atentarmos para ele, porque se somos aqueles que comem bastante, a consequência lógica e imediata é que nós sejamos obesos. Eu não estou criticando ninguém aqui, não estou fazendo nenhuma apologia, né? Mas é só para que nós tenhamos essa consciência, irmãos, de atentarmos para o comer e o beber também. Por quê? Porque isso nos influencia, né? Domínio próprio naquilo que comemos, ok? Próximo item, dentro dessa, né, domínio próprio, nós temos a perseverança, que está ligada lá de mão dada com o domínio próprio, né? A perseverança, ela tem uma certa semelhança com diligência, que a gente falou no começo, né? Mas a perseverança é uma atitude, né, da nossa parte, né, cheia de fé, né? A perseverança, ela tem a fé embutida nela, para que nós tenhamos dentro de nós a atitude de recusar-se a abandonar a obediência e a esperança. Então, aquele que persevera, ele persevera em quê? Ele persevera em obedecer o Senhor. Ao conhecer os mandamentos do Senhor, ao conhecer aquilo que Deus fala conosco, nós perseveramos em fazer a vontade de Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus, que falava que eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E essa comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. E quanto mais o tempo se passava, quanto mais ele se aproximava daquele final, que ele sabia que ele havia vindo a essa terra para cumprir aquela vontade, mais ele se propôs e ele perseverou em fazer aquilo que era a vontade do Pai. Pai, se possível, passar de mim esse cálice, mas se não é possível, que seja feito a tua vontade e não a minha vontade. É perseverarmos em obedecermos ao Senhor e perseverarmos em ter a esperança daquilo que nos está prometido, que ainda não é a nossa realidade, mas que vai ser, ou brevemente,
ou mais lá na frente. A esperança é a última que morre, né? Um dia todas as nossas esperanças serão realizadas. Até lá, nós perseveramos. Até lá, nós insistimos. Até lá, nós não desistimos. E voltando então lá para que o irmão Luiz Fontes falou, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que continuam. Nós somos daqueles que, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e que então nós vamos nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, nós continuamos correndo. Correndo para dentro do Santo dos Santos, mas correndo para seguirmos e prosseguirmos com a carreira pela qual nós fomos chamados. Que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos trilhar cada um desses passos. Cada uma das obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Nós podemos até tropeçar, mas nós não ficamos caídos e inertes no chão. Se tropeçamos, nós levantamos e prosseguimos. Se pecamos, nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos diante do Senhor e nós prosseguimos. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que prosseguem. Somos daqueles que vão e que caminham e que seguem o Senhor por onde quer que Ele vá. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é digno. Nós não somos daqueles que olham para trás, nós somos daqueles que perseveram em obediência e perseveram na esperança, né? E com relação à perseverança, né, Tiago, vamos ler só esse verso, Tiago está aí pertinho, 1:3. Leu 3 e o 4. Então, Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, Tiago nos diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a provação na nossa vida, ela tem também como um subproduto, a perseverança. Então, não reclamemos ou que nós possamos acolher com mansidão cada vez que a nossa fé é provada. Porque cada vez que a nossa fé é provada e nós ultrapassamos, nós ganhamos perseverança. E por último aqui na minha lista, pelo menos, nós temos a piedade, né? A piedade é também uma atitude, né? É uma conduta, é uma maneira com que nós conduzimos e que nós andamos neste mundo, de forma a demonstrar a nossa afeição, a nossa dedicação, lealdade e reverência a Deus. Vou falar de novo. Né? Uma demonstração na nossa maneira de andar, na nossa maneira de agir, que demonstra afeição, dedicação, lealdade e reverência ao nosso Deus. Vivendo dessa forma, de forma piedosa, né, nós temos estas atitudes com relação ao nosso Deus, né? E dessa forma, então, nós vamos completando essa correntinha, né? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E depois tem fraternidade, que é amor aos irmãos.
e o próprio amor. E eu não vou falar dessas duas coisas porque nós passamos 2 meses falando de amor e amar aos irmãos. Então eu acho que eu não preciso voltar nisso. Então, irmãos, piedade, né? E a piedade deve ser também exercitada e cultivada. Vamos lá então para 1 Timóteo, capítulo 4. Versos 7 e 8. O verso 7 eu vou ler só depois da metade, né? 1 Timóteo 4, 7, a parte final, Paulo falando para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade se aplica ao nosso viver de hoje e será aplicada na nossa vida futura, né? E aqui Paulo fala para Timóteo exercitar-se, né? É um exercício santo. Todos nós aqui, eu creio, né, algum tipo de exercício faz, né? Academia e tal, e é importante, né? Nem todos, né? Mas o exercício da piedade, irmãos, mais uma vez, é algo que é uma atitude do nosso coração, né? De sermos semelhantes ao Senhor. Através da comunhão com o Senhor, da intimidade com o Senhor, nós vamos conhecendo aquilo que há em nós que precisa ser melhorado, né? Para que cada vez mais nós sejamos capacitados a agir quase que naturalmente como o nosso Senhor agiria, né? Então, se eu não me exercito fisicamente, eu acabo ficando limitado, eu acabo tendo problema na minha locomoção, eu acabo tendo os idosos aí, né, cabelos brancos, dizem que à medida que o tempo passa, nós vamos perdendo massa muscular, né? E se nós não cuidarmos disso, nós vamos acabar talvez numa cama e numa cadeira de rodas, porque a gente não consegue mais suportar o nosso peso com as nossas pernas. Então, o exercício físico não é que não é proveitoso, ele é proveitoso sim, mas só no que diz respeito ao corpo físico. Mas o exercício da piedade, esse sim, é muito bom e devemos nos exercitar. E para os que gostam de academia, né, eu não posso falar que eu gosto, mas eu sou persistente na academia, né? Então, às vezes a gente tem persistência na academia, mas não tem persistência no exercício da piedade. Então, fica aqui mais um conselho de Pedro, né, para que nós então possamos ter essas questões todas na nossa vida, né, todas elas reunidas como uma corrente e que vão então nos proporcionar uma colheita no final, né, de termos amplamente providenciada a nossa vida, a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor. Então, eu espero que com mais esse tijolinho a gente possa complementar alguma coisa, né, daquilo que temos ouvido nessas últimas 2 semanas, né, que tem sido ministrado a nós, e que nós possamos ser aqueles que crescem até a plenitude de Cristo, e que a glória de Deus e a vida de Deus possam ser manifestadas na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Amém. Pai, te agradecemos novamente, encomendamos a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações e pedimos que o Teu Espírito Santo possa complementar cada coisa que não foi dita
e também enfatizar, Senhor, tudo aquilo que foi compartilhado nessa manhã. Nos dá, Senhor, um espírito de fome e sede por Ti, um espírito sempre pronto a estar contigo, desfrutando da Tua presença e da Tua intimidade. Seja com cada um de nós, Senhor. Em Teu nome pedimos. Amém.